O que você deseja alcançar na vida? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus planos para o amanhã? Você tem pedido direção a Deus? E mais do que isso, você já recebeu clareza no seu coração em relação aos seus sonhos? Hoje, no Devocional do Refrigério, o Pai tem uma mensagem com o tema Sonhos, Planos e Escolhas. Então abra o teu coração, porque mais do que ter um sonho e planejar, entender esse planejamento, nós precisamos fazer escolhas, e escolhas com base naquilo que é o direcionamento de Deus. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e nós estamos juntos aqui em mais um dia no Devocional do Refrigério. E a nossa leitura de hoje, você vai abrir a Bíblia comigo, lá no livro de Provérbios, capítulo 16, e nós vamos meditar juntos no versículo 3. Provérbios 16, versículo 3. E enquanto você abre a tua Bíblia, não esqueça de deixar o like aqui no Devocional do Refrigério. É muito importante que você faça isso para que essa palavra ela seja encaminhada para outras pessoas que estão por aqui no YouTube e que ainda não conhecem esse tempo e esse lugar de oração. Amém? E também compartilha com os teus amigos, teus familiares. Se esse devocional de hoje te edificar, não esqueça de ser alguém que vai semear essa palavra. Amém? E vamos à nossa leitura, Provérbios 16, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Glória a Deus. Amados, mais do que ter sonhos, que é ter algo no coração, nós precisamos também ter um planejamento e observar como estão as nossas escolhas depois desse planejamento. Mas Deus ele quer falar essas três coisas divididas para a gente entender um pouquinho se de fato os sonhos que nós estamos carregando no coração são sonhos plantados pelo Senhor, é a direção de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, quando eu olho aqui para esse versículo, nós encontramos aqui a Bíblia nos ensinar que precisamos consagrar ao Senhor tudo aquilo que fazemos. E somente dessa forma os nossos planos ou o nosso planejamento, a nossa organização para executar alguma coisa será bem sucedido. A primeira coisa que a gente precisa fazer, queridos, para entender se o sonho que está dentro de nós vem do Senhor, é consagrar esse desejo, essa vontade, essa inclinação que tem aí no teu coração a Deus e perguntar: Pai, o que é da tua vontade para a minha vida? E sabe, queridos, Jesus, que é o nosso maior exemplo, na fala dele nós encontramos isso aqui, essa consagração ao Senhor em tudo aquilo que ele fazia. Em determinado momento Jesus falou a seguinte frase, ele disse: olha, eu só falo o que eu vejo meu Pai falar, eu só faço aquilo que eu vejo ele fazer. Então o que Jesus estava querendo dizer? Que tudo que ele se movia, primeiro ele buscava a orientação de Deus, ele consagrava a vida dele ao Senhor, as atitudes e aquilo que estava como direcionamento para ele agir. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para identificar os nossos sonhos é consagrar isso que está no nosso coração. Porque às vezes, queridos, tem muita coisa que nós queremos viver, queremos realizar, queremos planejar, mas que não faz parte do propósito de Deus. Mas fica calmo, que essa palavra não é para te desanimar, não. Eu sei que muitos que estão ouvindo agora, você tem consciência do que está no teu coração, vem do Senhor. Você já colocou isso diante de Deus e a Bíblia diz que é Deus que coloca o querer e por meio dele o efetuar. Então tá tudo ok, você tem consciência. Agora vem a parte do planejamento. A Bíblia inclusive diz que o homem pode fazer muitos planos, mas que a resposta certa vem de Deus. Então na parte do planejamento, eu gosto de chamar processo. Nós precisamos entender que o direcionamento também precisa vir de Deus, para que a gente não se adiante, viva uma etapa que não é para ser vivida agora, ou atrase um ciclo, uma etapa que já deveria ter sido concluído. E um exemplo bem bacana sobre isso, queridos, que Deus está falando hoje conosco aqui, é José. A história de José nos mostra claramente uma pessoa que carregava um sonho de Deus, um chamado de Deus, um propósito de Deus. Uma pessoa que passou um período de processo
e depois essa pessoa teve que fazer no meio desse processo muitas escolhas para viver a vontade do Senhor. E com certeza eu e você estamos assim hoje. Nós carregamos um sonho de Deus, você carrega um sonho de Deus na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério, naquilo que Deus colocou no teu coração. E a partir desse sonho que você carrega, você tem que se posicionar para o planejamento, mas o planejamento que vem de Deus, com as direções que virão do coração do Senhor. Então José, queridos, um dia ele recebeu um sonho de Deus, o sonho que era claro para José, que ele tinha sido separado por Deus para uma missão especial. Mas aí José, queridos, ele faz uma coisa que às vezes nós fazemos, ele abre a boca, conta aqueles sonhos, ou seja, depois que José recebe o sonho, ele não tem o planejamento, ou seja, entrar no tempo do processo da forma correta, que seria perguntar ao Senhor: Pai, eu vou contar esse sonho ou não? E é isso talvez que você precisa fazer hoje. Tem gente aqui que você tem falado demais sobre os seus sonhos. É por isso que a parte do planejamento muitas vezes não sai do lugar. Porque, queridos, nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que Deus plantou no nosso coração. Então, teve certeza que esse sonho é de Deus? Faz o planejamento junto com Ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Ele vai te mostrar o melhor caminho, Ele vai te mostrar a direção, o planejamento, queridos, que vem de Deus, esse dá certo. E mesmo que a gente esteja vivendo hoje um planejamento que não era exatamente aquilo que Deus quer, assim como José também, por ter contado o sonho, ter entrado ali numa situação onde ele foi vendido como escravo, depois ele foi levado ali para o palácio, lá aquela mulher se levanta contra a vida dele, querendo ter um relacionamento com ele, e José tem que fazer a escolha de fugir. Tem gente aqui hoje que dentro do sonho e do processo que você está para chegar nesse sonho, você precisa fugir também de algumas situações. Fugir de palavras contrárias, fugir de pessoas que se levantam contra essa obra. E quando eu falo fugir, não é você tratar essas pessoas mal, é você compartilhar apenas o necessário. O falar demais, queridos, expõe demais a nossa vida, expõe demais detalhes do nosso dia a dia. Quando você expõe planos e propósitos de Deus para as pessoas erradas, você expõe, na verdade, grande parte da tua vida na mesa do inimigo. Eu sei que é forte isso que Deus está falando hoje, mas nós precisamos, queridos, fazer o que a palavra de Deus nos ensina, consagrar ao Senhor o que nós fazemos e deixar que Ele dê a direção dos planos, sem estar falando muito. Eu sei que ao longo da nossa caminhada nós teremos conselheiros e precisamos de pessoas maduras, cheias da palavra de Deus para nos ajudar, mas acima de tudo isso nós temos o Espírito Santo. E José, queridos, ele teve essa visão, sabe, esse sonho de Deus, mas ele conta para as pessoas erradas. E aí José entra em várias situações no processo em que ele poderia ter sido poupado se não tivesse falado. Mas graças a Deus que o Senhor ele nos ensina na palavra que tudo coopera para o nosso bem. E mesmo José inserido ali numa situação, né, de prisão, numa situação onde ele foi acusado injustamente, ele permanece com a escolha de agradar a Deus. E tem pessoas aqui que você está nesse lugar permanecendo naquilo que Deus diz. Para você também tem livramento. Para você o tempo do sonho vai chegar. O tempo da virada de Deus na sua vida vai chegar. Amém? Então, da mesma forma, queridos, Deus coloca sonhos nos nossos corações, assim como Ele colocou no de José. E Ele quer nos guiar, Ele quer nos inspirar a chegar até esse plano. Amém? E Deus também Ele vai nos convidar a fazer planos com Ele, sempre buscando a sua vontade. É por isso que entra o papel aqui da consagração. É quando a gente faz exatamente aquilo que Jesus fez antes de ir para a cruz. Pai, se for possível, afasta de mim essa situação. Ou perguntar ao Senhor, será que isso aqui é da tua vontade? E esperar, queridos, o Espírito Santo sinalizar. O maior sinal de uma direção de Deus, em primeiro lugar, ela está alinhada com a palavra dele, porque a Bíblia diz que ele vela para cumprir a sua palavra. Ah, irmã, eu quero saber o plano, a direção de Deus, o propósito de Deus no meu casamento. Olha para a palavra. A palavra vai te dar a vontade de Deus. Amém?
E outra coisa importante, a paz no teu espírito, no teu coração. A Bíblia diz: a paz seja o juiz no teu coração. Então, os planos precisam estar nesse lugar, com Cristo, consagrado ao Senhor. Aí sim, a gente sabe que tudo vai cooperar para o nosso bem, porque José passou por isso. Ele sofreu ali muitas adversidades, muitas situações se levantaram contra a vida dele, porque, queridos, quando nós carregamos um sonho de Deus, e você carrega um sonho de Deus, o diabo ele vai tentar contra a tua vida. Ele vai levantar pessoas, oposições vão surgir, mas nós precisamos perseverar. Amém? Agora, vem a parte das escolhas. Escolhas você vai precisar fazer em todo o processo para viver o plano de Deus. Todos os dias, queridos, nós temos escolhas para fazer. E a Bíblia, ela já nos adverte sobre a importância de cada escolha que fazemos. Inclusive tem uma lei, você sabe muito bem, chamada lei da semeadura. Tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Então, se eu quero uma colheita de paz na minha vida, eu tenho que plantar paz. Eu tenho que ser um instrumento de paz, eu tenho que ser pacificadora na vida das outras pessoas. Se eu planto contenda, confusão, eu não vou colher paz. Então, queridos, as nossas escolhas, elas são diárias, para que a gente possa viver os sonhos de Deus e trilhar com segurança o caminho dos planos do Senhor. E para isso nós devemos buscar a sabedoria do alto em todas as nossas direções. Amém? Através do discernimento espiritual que é desenvolvido nesse ambiente de vida de comunhão com o Senhor. Através de uma vida de oração, com a palavra de Deus, nós somos fortalecidos e aí fica mais fácil entender os sonhos de Deus, separar aquilo que é nosso, que é humano, entender os planos do Senhor, seguir cada passo e fazer as escolhas que precisam ser feitas no processo. Hoje é dia de fazer novas escolhas. Hoje é dia de também renunciar a algumas coisas que têm te atrapalhado em viver os sonhos de Deus. Amém? E eu creio, queridos, que esse devocional de hoje, por mais que seja uma palavra que talvez Deus já vem tratando com o teu coração, Ele trouxe novamente para confirmar. Então que possamos confiar nesses sonhos que Deus colocou dentro de nós, fazer os planos alinhados com a vontade dEle e, acima de tudo, fazer escolhas sábias. Amém? E, queridos, quando nós entregamos os nossos sonhos, planos e escolhas ao Senhor, nós temos a certeza de que Ele nos guiará em direção ao propósito que Ele tem para nós. E a gente sabe que a vontade de Deus é infinitamente melhor do que a nossa. Os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Deus sempre vai fazer além. Ele sempre vai fazer mais. Amém? E nós vamos orar hoje com essa palavra. Eu quero te convidar, antes de você orar, você que está aqui e está meio sem esperança, está meio perdido na vida acerca dos teus sonhos com o Senhor, os planos dele para a tua vida, e talvez está num embaraço aí com as suas escolhas. Qual é a área da tua vida que você está vivendo essa grande dificuldade, ou que você não compreende ainda os sonhos de Deus? Ou quem sabe está vivendo um momento em que essa área precisa ser refeita. Você já entende que ela é um sonho, mas aconteceu alguma coisa que aparentemente colocou esse sonho de água abaixo. Então deixa essa área aqui abaixo nos comentários. Amém? Eu quero interceder por você e vamos orar juntos com essa palavra. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, se você puder fazer isso agora. Pai amado, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer pelos teus planos, pelos teus propósitos, pelos teus sonhos e principalmente porque o Espírito Santo nos ajuda a escolher aquilo que o Senhor quer para nós, a fazer escolhas diárias, renúncias, mas também a avançar, não permitindo que o medo ou alguma falha que cometemos pelo caminho nos deixe, Senhor, ficar parados, ficar inertes àquilo que o Senhor tem nos chamado. Eu oro pela vida dos meus irmãos, Senhor, que chegou aqui no dia de hoje, nesse devocional. Ajuda, Pai, os teus filhos a confiar nos teus sonhos, a entender os teus planos e, principalmente, a fazerem escolhas sábias, escolhas que trazem edificação, crescimento espiritual, escolhas, Senhor, que vão cooperar para aquilo que o Senhor quer desenvolver em nós.
Pai, que o seu toque hoje, o toque do teu Santo Espírito, nos remova de um lugar de tristeza, de um lugar de falta de esperança. Nos anima, Senhor, nos reaviva hoje, toca no nosso coração. Aviva os teus sonhos, aviva os teus projetos e nos dá graça, Senhor, para que possamos seguir aquilo que tu tens para nós. Nós te agradecemos por esse devocional e cremos que vamos testemunhar dos teus feitos, porque vamos seguir os teus sonhos e buscar a tua vontade. Oramos hoje em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. Deus é maravilhoso. Uma palavra simples, mas uma palavra para trazer orientação. Pense sobre os sonhos de Deus para você. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração se você tem seguido os sonhos de Deus para a tua vida. Amém? E juntos vamos entregar a nossa confissão de fé ao nosso Pai de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Eu desejo o sonho de Deus para a minha vida. Amém? Lembre-se que esse desejo vai te colocar no lugar onde esses passos são necessários. Busque entender o plano de Deus e busque as escolhas que Deus tem para que você viva o sonho dele na tua vida. Amém? Se o devocional do refrigério de hoje te edificou, compartilhe essa palavra, deixe o seu like, siga-me lá no Instagram, @CláudiaRefrigério, e com a permissão do Pai, nós nos encontramos aqui hoje ao 12h15 na live devocional. Um forte abraço, fica na paz do Senhor e até lá. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues. Eu estou passando aqui para falar com você sobre se tornar apoiador dessa missão, um parceiro desse ministério. Você pode fazer isso se tornando um membro desse canal. O canal Água Viva, queridos, tem alcançado pessoas através do devocional, através do conteúdo de oração, mas nós temos alguns desafios para melhorar cada vez mais essa obra. E eu estou passando aqui justamente para falar com você que deseja se tornar um membro do canal. Nós temos opções aqui, queridos, a partir de R$ 4,99 por mês. Você vai estar semeando nessa obra e vai estar nos ajudando a melhorar cada vez mais a qualidade daquilo que é compartilhado. Então, torne-se um membro. Você também que deseja ofertar via Pix, você vai encontrar a chave aqui desse ministério também na tua tela, e nós contamos com a tua semente, e que Deus abençoe a tua vida, que as portas dos céus estejam abertas sempre, derramando ricas bênçãos, e que você não somente seja um semeador aqui nessa missão, mas em vários projetos do reino de Deus e da sua expansão, que o Senhor vai colocar no teu coração por onde você passar. Eu louvo a Deus pela tua vida, e nós estamos aqui com um único objetivo, é fazer com que mais pessoas desenvolvam uma vida no secreto com Deus, que tenha o emocional restaurado e que seja transformado através da prática da palavra de Deus. Amém? Obrigado por você investir no reino de Deus, se tornar um membro desse canal. Obrigado por você ter um coração generoso e por nos ajudar a fazer essa obra ir mais longe. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.